De linhas gerais, eu vou focar esse vídeo nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos é o país específico com o qual eu já tenho mais experiência, consigo falar mais sobre as opções. Primeira coisa que você precisa entender é que, mundialmente, o sistema bancário ele funciona ao redor do SWIFT. Recentemente as pessoas ficaram sabendo mais sobre esse sistema por conta da guerra na Ucrânia, com a Rússia, e que a Rússia foi bloqueada do sistema SWIFT. Aqui no Brasil a gente não conhece tanto porque a gente é um país muito avançado na questão bancária mesmo. Nós temos o Pix e agora tem o Drex, nem faço ideia muito como funciona o Drex ainda. Além de ter sim o acesso às criptomoedas, no Brasil é bem popularizado esse mercado. Então a gente não conhece tanto o SWIFT nacionalmente, mas o SWIFT é o sistema que seria uma aspa bem grande aqui, o TED, o DOC global, sabe? É a forma que os países mandam dinheiro entre si, os bancos conversam entre si. O SWIFT, sendo esse sistema, ele é a forma mais tradicional de fazer essas transferências entre países. Assim. Só que a implementação, o método, pode variar bastante. Então, eu vou explicar alguns dos métodos que eu tenho consciência, que eu conheço, e eu vou falar também do método que eu escolhi fazer. Alguns métodos são, vamos dizer que transferência bancária internacional. Se você for fazer transferência bancária internacional, que é o método mais tradicional, é uma transferência SWIFT. Ela é segura, ela pode ser um pouco mais cara. E os bancos, eles cobram umas taxas que variam entre $30 a $50. Eu, usando o Mercury, eu acho que eu pago $10, mais ou menos, pela transação. Quando eu vou trazer do meu CNPJ nos Estados Unidos, que lá eu acho que é IN ou IEN, algo do tipo. Não é a mesma sigla, né? Obviamente, CNPJ. Mas eu tenho uma empresa realmente na Flórida, nos Estados Unidos, e essa empresa manda dinheiro para minha empresa aqui no Brasil. E a taxa que eu pago, mais ou menos, ali de SWIFT, pelo banco Mercury, é $10, mais ou menos. Eu mando para um banco da XP. Além disso, tem o IOF, que ele no Brasil, para receber dinheiro, você paga 0,38%. Tem um truquezinho nesse IOF. Se você emitir pela XP, pelo menos é o meu caso, né? Se você emitir uma invoice para essa transação, você consegue cortar esse IOF. Se eu não me engano, tem um jeitinho que o cara que faz o meu câmbio, ele consegue fazer isso. Antigamente as pessoas usavam um Wise, que eu acho que hoje em dia virou TransferWise. É uma alternativa popular para isso, né? As taxas são geralmente mais baixas, por volta de 1% do valor transferido, mais uma taxa fixa, e o IOF também é o mesmo. O IOF é para todo mundo igual, 0,38. Já tem também plataformas de pagamento online, que é o PayPal, ele é fácil de usar, né? Algumas empresas elas aceitam fazer esse pagamento do PayPal, mas ele tem algumas desvantagens. O PayPal ele cobra cerca de 5% do valor transferido em taxas. Eu vejo muita gente que é freelancer fazer pagamento por PayPal, entendeu? Então, quebra galho ali rápido, você precisa da grana rápido, você faz, mas a taxa é muito violenta mesmo. Eu já tive aulas de chinês com uma professora que aceitava PayPal como método, ela era colombiana e me dava aula de chinês. Ela morou uns 4 anos ali na China. E ela usava PayPal como plano B. Ela sempre usava alguma outra plataforma para pagar, porque o PayPal, ela sempre dizia que era uma taxa muito violenta para quem está recebendo. E, de fato, é. Aqui no Brasil a gente já paga muito imposto, vocês vão pagar esses impostos também. Então, 5% a mais do valor é uma porcentagem bem alta até. Além disso, ele ainda tem uma taxa fixa. Então, a conversão da moeda pode não ser tão favorável. Fora isso, o IOF é de 6,38. É um IOF bem salgadinho. Então, você tá falando que vai comer bastante. Mas se você quiser algo fácil e rápido, PayPal resolve ali tranquilo. Tem o Payoneer, se eu não me engano, é uma boa alternativa, com taxa competitiva para o PayPal. Ele cobra cerca ali de 2%, eu acho, sobre a taxa do câmbio. O IOF dele fica 0,38. Similar ao PayPal, tem o Skrill também, que eu lembro. Tem as taxas de transferência dele que variam, mas geralmente fica em torno do 3 para 4% para o IOF. Desculpa, 3 a 4% de taxa, mais 0,38 de IOF. Agora, serviços de remessa. Serviços de remessa, eles são rápidos. Aqui, onde eu estou atualmente na Argentina, eles usam muito o Western Union, que é um sistema de remessa bem conhecido. Mas eles podem ter taxas altas, dependendo da metodologia que você for usar. Podem cobrar até 10% e 15% do valor transferido, dependendo do montante. E às vezes eles têm valores recomendados, dependendo da moeda também. Aqui na Argentina, atualmente, eles recomendam tu mandar no máximo R$ 1.000. Com toda a quantidade, né, do câmbio. A gente está com moeda bem desvalorizada. Acho que durante a gravação aqui desse vídeo, a taxa de câmbio está de R$ 1 para 200 pesos, algo assim. Quarta opção
Multimoedas. Tem as contas multimoedas de banco digital, tipo o Inter. O Inter é muito legal isso. Tem o N26, tem o Revolut. Eles são bancos digitais e eles oferecem contas em múltiplas moedas. Esses bancos, eles têm taxas que variam, mas geralmente são as mais baixas do que transferências de taxas bancárias normais, né? Que, querendo ou não, eles têm uma estrutura muito menor quando se trata de funcionário, literalmente aluguel de prédio, esse tipo de coisa. Então você pode usar contas multimoedas. Não recomendo tanto porque, assim, é aquele meme do pai falando pro filho ir para um banco que existe de verdade. Cara, é muito difícil. Se a gente está falando de uma transação de 30 mil reais e deu algum problema, você vai ter que resolver isso pelo suporte da empresa. Claro que alguns desses bancos têm um suporte muito bom, mas a gente não quer numa situação de ter 30 mil reais ali travado, é o dinheiro que você precisa para pagar suas contas. Você já saiu do seu emprego anterior e você depender do atendimento ali deles, do call center, para resolver esse problema. Não recomendo muito. Se você tiver afim do risco e em troca de ter a praticidade, tem essa opção também. Já vi gente trazer dinheiro através de criptomoeda. Não entendo, confesso que eu não entendo muito bem como funciona na prática, né? Mas ele pode ser vantajoso em termos de taxa de transferência. No Brasil, se você não estiver sonegando, as taxas, você ainda vai pagar sim um imposto, acho que é de 15% atualmente, 17%, algo assim. E tem o IOF, obviamente, mas muita gente vê como uma opção até para ter uma forma de o governo não conseguir alcançar. Claro que você vai ter que fazer essa transferência para uma corretora, né? E ela vai estar atrelada ao seu nome, e a Receita Federal tem como localizar ali em teoria. Só que se você manter, digamos que é um freelance seu, ou um trabalho à parte que você tem, você pode deixar esse dinheiro lá na corretora americana, depois jogar para uma wallet. Tem outros jeitos que você consegue, em tese, fazer coisas que eu não recomendo que sejam feitas, mas são possíveis. Então, já vi programador usar, principalmente como o segundo job deles, a criptomoedas como opção para guardar esse dinheiro. A conta que eu uso, a opção que eu uso, né, é uma conta PJ nos Estados Unidos. Eu realmente abri um CNPJ no estado da Flórida. Foi bem custoso e foi lento. Os Estados Unidos não é um país muito rápido quando se trata de burocracia, dependendo do estado. Eu sei que o Texas você consegue, usando mais grana, abrir mais rápido, mas eu fui pela opção um pouco mais barata e mais demorada. Me levou em torno de 3 meses para o meu processo realmente terminar. Mas eu abri realmente uma empresa nos Estados Unidos. E o processo que funcionou para mim foi esse. Eu prestava serviço com essa empresa para o cliente final e a minha empresa no Brasil era a dona dessa empresa nos Estados Unidos. E aí no final do ano eu fazia uma divisão de lucros, né, desses lucros aferidos e trazia esse dinheiro para cá para o Brasil. Basicamente foi um método que eu usei e consegui pagar algumas alíquotas bem menores ali, fazendo alguns movimentos com o meu contador. Já por último, eu acho que como opção, se eu não sei se tem cartão pré-pago também, mas eu não recomendo muito assim. Seria uma coisa que é o preço, por exemplo, pelo Pioneer. Tem umas taxas de saque que variam, mas geralmente fica em torno de 1 a 3% por transação e um IOF um pouquinho alto, de 6,38% para saque internacional. É uma opção caso você esteja, sei lá, arrumou um emprego no exterior e depois vai tentar ir para lá, para os Estados Unidos. Você pode usar essa opção, me parece fazer sentido nesse caso. De formas gerais, pessoal, vocês vão pagar algumas taxas, principalmente o IOF. O IOF não tem para onde correr, ele é uma taxa percentual. Dependendo do método que vocês escolherem, esse IOF vai variar. A forma que eu trago meu dinheiro dos Estados Unidos para cá é fazendo essa forma um pouquinho mais burocrática, né? Eu abri um CNPJ lá, eu emito o invoice certinho lá, e eu emito a prestação de serviço da minha empresa aqui, para minha empresa de lá, e trago o dinheiro de lá para cá. É um movimento muito mais longo, mas ele deixa um rastro burocrático um pouquinho melhor e eu consigo abaixar bastante taxas nesse movimento todo. Os bancos que eu uso lá é o Mercury e o banco que eu uso aqui é a XP. Eu tenho um corretor que faz esse câmbio para mim, então eu faço o lançamento de lá para cá e eu aviso ele, mando o invoice tudo certinho. Eu já vi pessoas usarem outros métodos também. Os principais que eu conheço são esses. Agora eu vou entrar nos métodos alternativos que você também pode usar para trazer esse dinheiro. Agora, o que não pode faltar nessa situação toda é você ter um bom contador e, se você tiver a grana, também um bom advogado contábil. Eu recomendo, assim, qualquer que seja o caminho que você vai escolher, tenha essas duas pessoas para você, esteja bem assessorado. No meu caso, eu tenho contador, eu tenho advogado contábil e eu ainda tenho contador nos Estados Unidos.
Então eu tenho 3 caras, na verdade 2 caras e uma mulher, e que é a minha a advogada contábil, e eles me ajudam em todas essas movimentações. Por favor, Dev, não vai fazer nada disso, tentar fazer sozinho, porque você vai se arrepender. É um dinheiro que não vale a pena você arriscar, porque quando o leão vem, ele vem com força. Então esteja bem assessorado. Eu vou deixar aqui na descrição o link do pessoal que me assessora para você entrar em contato. Você clica ali, você vai ter um link para entrar em contato com eles. E aí vocês vão conseguir resolver esse problema de vez. E assim como eu, ter 3 anos aí de trabalho para o exterior tranquilamente, trazendo esse dinheiro para cá para o Brasil. Beleza?